Douglas, você acha que Marte é um lugar que a gente conseguiria colonizar? Será que dava para, na atmosfera de Marte, seria possível fazer a vida humana proliferar ali? É uma pergunta interessante, a gente não sabe ao certo. Muito provavelmente sim. Porque tem alguns ingredientes básicos aí que a gente sabe que nós precisamos como humanos. O primeiro é água, né? Então, já há alguns anos, algumas décadas aí, a gente vem mapeando as quantidades de água que existem no planeta e a gente tem encontrado água em grande quantidade congelada no subsolo marciano. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer quando a gente for para Marte é minerar essa água. Então, a gente tem que desenvolver a tecnologia para fazer a mineração de água em Marte. Além disso, a gente vai precisar retirar do solo marciano, dos minerais mesmo, oxigênio para produzir uma atmosfera respirável. Marte tem uma atmosfera que é feita basicamente de dióxido de carbono e mesmo assim com uma pressão muito baixa, cerca de 100 a 1000 vezes menor que a pressão atmosférica terrestre. Então a gente vai precisar produzir atmosfera em Marte. E depois a gente vai precisar produzir alimentos. Vocês devem ter visto o Perdido em Marte, né? Uhum. O marciano em inglês, né? E ele planta batata lá em Marte. Então, a gente vai precisar produzir alimentos em Marte. E a gente está desenvolvendo essa tecnologia hoje, mas a gente sabe que lá no solo a gente tem os ingredientes básicos para produzir isso. Então, sim, eu acredito que a gente vai desenvolver a tecnologia nas próximas décadas para manter uma colônia em Marte por longos períodos de tempo. O maior risco em Marte não é nem isso, né? Nem o oxigênio, a água ou o alimento, mas é a radiação. Marte, como não tem uma atmosfera ou não tem um campo magnético que proteja o planeta, como a gente tem aqui na Terra, ele está diretamente exposto ao bombardeamento de radiação que vem do Sol. Então, a gente vai precisar proteger os nossos colonos de alguma forma. Então, não adianta, igual no Perdido em Marte, ele ter uma cabana, uma colônia feita inflável. Uhum. A gente vai precisar ter algum material mais robusto que proteja da radiação de fato. Se não, ficar um ano em Marte vai te matar, basicamente. Vai fazer com que você desenvolva câncer e morra muito rapidamente. Então, não é legal. A gente vai precisar desenvolver uma tecnologia de blindagem mais eficiente ainda. Esse é o maior desafio que eu acredito que tenha, tanto na viagem de ida quanto na permanência no planeta. O ideal seria criar uma atmosfera mesmo, né? Uma camada de ozônio. Isso tem toda uma tecnologia para isso, que chama terraformação, uma teoria pelo menos, que é modificar um planeta para transformar ele em habitável. Mas isso é uma tecnologia que a gente ainda não tem hoje. Mal a gente consegue fazer isso aqui na Terra. Controlar as condições do planeta em escala global. A gente não consegue ainda, de fato. Então, em Marte, a gente ainda está aprendendo e são propostas que a gente ainda desconhece. A primeira proposta para a gente se estabelecer em Marte na verdade, a gente procurar por cavernas e entrar em cavernas. Porque em cavernas a gente está debaixo do solo, debaixo das rochas, e daí a gente estaria razoavelmente protegido da radiação. Então, essa é a primeira ideia que a gente poderia fazer. E existem, inclusive, alguns experimentos que estão sendo feitos aqui na Terra, no Havaí e em outros lugares, onde a gente tem estabelecido colônias debaixo do solo, tentando mimetizar o que a gente faria em Marte. Então, a primeira proposta para Marte é essa, e a mais simples. A gente se estabelecer em cavernas do planeta. Estilo bunkers. Estilo bunkers, total. Assim, e viver ali. O bom das cavernas é que, muito provavelmente, dentro das cavernas, talvez esteja o gelo também que a gente precisa para produzir a nossa água. A questão é encontrar essas cavernas, né? Então, a gente precisa procurar explorar Marte, né? Precisa explorar Marte de uma forma mais eficiente. A gente viu agora com a Perseverance o uso do roverzinho, do drone, né? Do Ingenuity, o helicópterozinho, que é uma tecnologia legal que novas sondas vão poder usar para explorar regiões mais amplas do planeta. Porque hoje a gente mandou a gente mandou 10 rovers, nem 10 rovers para o planeta, e cada um pousou em um canto do planeta, mas explorou cerca de uns 10 quilômetros em torno da região de pouso. Isso é nada, né? Pensando num planeta, a gente precisa conseguir explorar centenas, milhares de quilômetros para poder dizer que a gente conhece alguma coisa do planeta de fato. E isso a gente está começando a fazer agora, talvez com o Ingenuity a gente consiga fazer isso, e no futuro até com aviões mesmo, que vão voar ou planar pela atmosfera e vão permitir mapear com mais detalhes a superfície do planeta.